Ao ceder seu lugar a uma senhora idosa no ônibus, Natália ouviu dela: "Quando seu marido te der um colar, deixe-o durante a noite em um copo com água." Na hora, ela não deu importância. Mas dias depois, quando o marido realmente lhe trouxe um colar, Natália lembrou do aviso e o colocou no copo com água. Sejam bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos muito saber. Desejamos a vocês uma ótima experiência com essa história envolvente. Natália fechou a pasta de trabalho, desligou o monitor e se espreguiçou na cadeira, soltando o pescoço enrijecido. Faltavam 5 para 6. Hora de ir. Pela janela da contabilidade da construtora, o asfalto lá fora já escurecia. O final do ano roubava com segurança as últimas horas de luz do dia. No parapeito havia uma samambaia amarelada, a qual viviam esquecendo de trocar a água, e uma caneca com o resto de chá frio, o terceiro do dia. Ela guardou os documentos no cofre, conferiu se a fechadura estava trancada e tirou debaixo da mesa a bolsa. Uma bolsa marrom gasta de alça longa, que carregava há uns 5 anos. Comprar uma nova era sempre para depois, e também não havia dinheiro para isso, sendo honesta. O salário de contadora numa firma pequena na periferia da cidade não era o tipo de dinheiro que permitia gastar à toa com novidades. No corredor, cheirava a umidade e a água sanitária. A faxineira, Dona Zélia, já havia passado pelo piso do primeiro andar. Natália acenou para ela de passagem, empurrou a pesada porta de entrada e saiu para a rua. O vento bateu no rosto, fino e cortante. Ela levantou a gola da jaqueta e caminhou a passos rápidos até o ponto. 7 minutos ao longo do muro de concreto do distrito industrial, depois pela faixa de pedestres. E lá estava ele, o ponto com a cobertura torta e o horário que já fazia tempo ninguém consultava. O ônibus número 17 circulava segundo seu próprio horário, que não coincidia com nenhum horário oficial. Natália sabia esse trajeto de cor. Todo dia útil, 5 dias por semana, já havia 3 anos, do terminal até o ponto do Jardim das Flores. 35 minutos sem trânsito. Com trânsito, e nessa época do ano, havia sempre congestionamento. 50 minutos, às vezes 1 hora. Ela havia muito deixado de se irritar com isso, assim como havia deixado de se irritar com muitas outras coisas na vida. No ponto já havia algumas pessoas. Uma mulher com sacolas pesadas do supermercado, 2 adolescentes com mochilas, um homem idoso de boné que mexia no celular. Natália ficou um pouco afastada e tirou o próprio celular por hábito, não porque esperasse algo importante. Não havia mensagens. Afinal, para quem ela escreveria? A única amiga próxima, Lena, havia partido na primavera, mudando para a cidade da irmã, mais perto do litoral. Ligavam uma para a outra cada vez com menos frequência. Lena estava se adaptando ao novo lugar. Tinha seus próprios afazeres, suas próprias conversas, sua própria vida. Natália não se ressentia. Simplesmente, a cada mês que passava, ficava mais difícil discar o número e contar algo além de sim, tudo como sempre por aqui. O ônibus chegou 12 minutos depois. Azul sujo, com janelas embaçadas e portas que rangiam desesperadamente. Natália espremeu-se para dentro e percebeu que não conseguiria sentar. Não havia lugares livres. Agarrou-se ao corrimão, pressionou a bolsa contra o lado e se preparou para uma longa viagem em pé. O ônibus deu um tranco, partiu, e Natália balançou, mal se mantendo em equilíbrio. As ruas conhecidas foram passando pelo vidro embaçado. Bancas fechadas, letreiro piscando de uma farmácia, as árvores escuras do canteiro central. Ela olhava pela janela e pensava que precisava comprar batata e cebola, e que Igor provavelmente não tinha jogado o lixo fora. Ela tinha pedido de manhã. Ele acenou com a cabeça, mas esse aceno dele já não significava mais nada. Igor. Ao pensar no marido, Natália não sentia irritação nem calor, mas sim um peso denso e familiar, como de uma mochila que se carrega por tanto tempo que a gente para de notar o peso, mas as costas doem do mesmo jeito. Eles se conheceram 5 anos atrás.
Conhecidos em comum convidaram os dois para um aniversário, um apartamento tomado de saladas, música saindo de uma caixinha, conversas na varanda. Natália tinha 32 anos e já havia quase desistido de esperar que alguém aparecesse em sua vida. Não que ela se considerasse feia, simplesmente não dava certo. Trabalho, casa, às vezes cinema com Lena, às vezes chá na casa da vizinha. Um círculo no qual os homens não ficavam, mas Igor ficou. Ele era 2 anos mais velho, alto, de cabelos escuros e uma pinta na bochecha direita que dava ao rosto um charme meio de menino. Sabia falar não de forma bonita, mas de um jeito preciso. Tinha o dom de dizer exatamente o que a outra pessoa precisava ouvir. Naquela noite, ele se sentou ao lado dela na cozinha, quando todos já tinham se espalhado pelos cômodos, e ficaram conversando por 2 horas sobre trabalho, planos, sobre como a vida é estranha. Ele trabalhava como gerente numa concessionária e falava sobre isso com humor e autoironia. Natália ria. Fazia tempo que não ria assim. 1 mês depois começaram a namorar. 6 meses depois se casaram, em silêncio, sem festa elaborada, num cartório do bairro. Lena foi madrinha. Da parte de Igor, foi o amigo Cadu. Depois do cartório, sentaram num café, os 4. Igor pediu espumante e fez um brinde que fez os olhos de Natália arderem. Por ter te encontrado, tarde, mas para sempre. O primeiro ano foi bom. Igor chegava do trabalho e às vezes trazia flores, baratas, mas ela se alegrava. Nos fins de semana, cozinhavam o jantar juntos, faziam planos. Ele falava em abrir um negócio próprio, algo relacionado a peças de carro. Natália ouvia, acreditava, apoiava. Gostava de ter alguém por perto com quem pudesse dividir a noite, de não precisar voltar para um apartamento vazio. Depois, algo foi se deslocando, devagar, quase sem se notar, como uma rachadura na parede que a gente de início confunde com sombra. Igor pediu demissão da concessionária. Achei uma opção melhor, disse ele. Natália não fez perguntas, decidindo que o marido sabia o que estava fazendo. A opção melhor se revelou ser uma firma fantasma que fechou 2 meses depois. Depois veio mais alguma coisa, vender não sei o que pela internet, conversas sobre uma parceria com um certo Sérgio, que Natália jamais chegou a ver. A cada vez, Igor explicava. É temporário, estou procurando. O mercado está difícil agora, preciso encontrar meu nicho. Os meses passavam, o nicho não aparecia. Igor passava cada vez mais tempo no computador. Ora sites, ora vídeos, ora conversas intermináveis pelo WhatsApp. Às vezes, saía para encontros e voltava com humor indefinido, ora animado, ora sombrio. Dinheiro para casa ele não trazia. Às vezes conseguia bicos esporádicos, ajudava alguém com mudança, montava móveis por anúncio. Mas eram trocados que ele, na maioria das vezes, gastava consigo mesmo. Natália carregava tudo sozinha. Condomínio, comida, miudezas domésticas, tudo saindo do seu salário de contadora, que a cada ano parecia menor. Ela não fazia escândalos, não dava ultimatos, talvez devesse, mas crescera numa família em que as mulheres suportavam. A mãe suportava o pai, a avó suportava o avô, e isso era considerado normal. Não porque fossem fracas, mas porque acreditavam. É assim que tem de ser. Família é família, na alegria e na tristeza. A única riqueza verdadeira que Natália tinha era o sítio. Um terreno com uma casa de tijolos no bairro rural de Vila Cerejeira, a 20 minutos da cidade, perto de um lago. A avó, Dona Zila, havia lhe deixado a casa em testamento. Morreu 2 anos atrás, tranquilamente, durante o sono, aos 83 anos. Natália chorou tanto que não conseguiu falar no velório. A avó era para ela mais do que uma avó. Era âncora, ponto de apoio, alguém a quem se podia visitar a qualquer momento e simplesmente sentar na varanda com uma xícara de chá. O sítio era as férias de verão, o cheiro de jabuticabas caindo na grama, a goiabada da avó numa bacia no fogão, o rangido do portão, os baldes de água do poço, o gato rajado que vinha dos vizinhos e se deitava na varanda, semicerando os olhos ao sol.
Tudo isso havia ficado. A casa estava de pé, as jabuticabeiras cresciam, só que a avó não estava mais lá. As terras em Vila Cerejeira valorizavam a cada ano. Os terrenos vizinhos já estavam indo por cifras expressivas. A região estava se desenvolvendo. Da cidade havia aberto uma estrada decente, perto estavam construindo um condomínio fechado. Natália sabia mais ou menos quanto valia o seu terreno, mas esse número não a interessava. Vender ela não pretendia. Igor, por sua vez, pretendia. Ele começou a tocar no assunto uns 6 meses depois da morte da avó. No início, com cuidado, como quem fala por acaso. Natália, eu estava pensando, a gente quase não vai ao sítio. Fica parado, a gente só paga imposto. E se a gente vender? Investe o dinheiro em alguma coisa proveitosa. Vi uma oportunidade, se tiver capital inicial. Natália balançou a cabeça em silêncio e foi para a cozinha. Igor não insistiu, mas alguns meses depois voltou ao assunto. Desta vez de forma mais concreta. Olha, fui me informar. Terrenos em Vila Cerejeira estão saindo a partir de 300 mil. Com a casa dá para vender por 400, se achar um comprador decente. É dinheiro de verdade, Natália. A gente poderia... Não, disse ela. Curto, sem explicações. Mas por quê? Você é uma pessoa razoável. A casa fica vazia de qualquer jeito, vai começar a arruinar. E a reforma? Eu disse não, Igor. É a casa da vovó. Não vou vender. Ele calou, mas ela viu o músculo na mandíbula dele se contrair. Ele entrelaçou os dedos nos joelhos e se virou para a janela. O assunto estava encerrado, mas como se descobriria depois, só para Natália. Igor parou de levantar o assunto diretamente, mas às vezes deixava escapar frases. Se a gente tivesse uma reserva decente, com um terreno desses as pessoas já teriam se mudado para um apartamento novo faz tempo. Natália deixava passar. Achava que ele estava só resmungando. Não sabia que ele havia muito deixado de só resmungar. Naquela tarde fria, o ônibus avançava pelo trânsito da noite parando em cada semáforo. Natália ficava de pé perto da porta traseira, agarrada ao corrimão, contando as paradas. Na terceira, antes da dela, o homem à sua frente levantou e foi em direção à saída. Natália sentou no lugar que ficara vago, plástico, frio, com o meio afundado, e esticou as pernas. As costas zumbiam depois de um dia inteiro na cadeira. Na próxima parada, as portas se abriram e uma senhora idosa entrou no ônibus, baixa, miúda, de casaco cinza comprido e boina de tricô verde escuro. Ela devia ter uns 70 anos, talvez mais. Subiu os degraus segurando o corrimão e olhou ao redor. Não havia lugares livres. Natália se levantou sem hesitar. Foi automático. Ela sempre fazia isso, desde criança. A avó havia ensinado. Se houver um idoso no transporte, levante, sem ficar pensando, sem debates internos. Simplesmente levante. Pode sentar, por favor, disse ela recuando para o lado. A senhora a olhou, sorriu agradecida, não com um sorriso largo, mas de um jeito caloroso, só com os olhos, e sentou. Natália voltou ao corrimão e se acomodou melhor. Nada de especial. Uma tarde comum num ônibus comum. Passaram-se 3 paradas. O ônibus foi aos poucos se esvaziando. As pessoas iam descendo. O aperto do fim do dia se dissipava. Natália já se preparava para a dela. Mudou a bolsa para o outro ombro. Apalpou o passe no bolso. E então sentiu um leve toque no cotovelo. Ela se virou. A velhinha da boina verde estava olhando para ela de baixo para cima. Os olhos, ao contrário do que Natália esperaria de uma mulher daquela idade, não eram lacrimejantes nem turvos. Eram claros, atentos, com uma agudeza penetrante, como se ela não apenas olhasse, mas enxergasse algo inacessível aos demais. "Minha filha", disse a mulher em voz baixa, inclinando-se um pouco de modo que Natália sentiu um leve perfume de lavanda e algo de hortelã. "Me escuta com atenção. Quando seu marido te der uma corrente, não coloque. Deixe de molho de noite num copo com água. Confie em mim." Natália ficou imóvel. A mão no corrimão apertou com mais força. Ela recuou meio passo, sem querer,
e olhou para a velhinha tentando entender. Era uma brincadeira? Uma pegadinha? Talvez a mulher a tivesse confundido com outra pessoa. Que corrente, que copo! Igor não lhe dava nada há uns 2 anos. No último aniversário dela, trouxeram um buquê da banca mais próxima, 5 cravos embrulhados em celofane, sem nem assinar o cartão. E antes disso, Natália não conseguia lembrar quando ele havia lhe dado pela última vez algo que pudesse ser chamado de presente. Com licença, disse Natália, procurando manter a voz firme. Acho que a senhora me confundiu com alguém. A velhinha balançou a cabeça devagar. O movimento era calmo, seguro. Ela não tinha dúvidas. Não confundi, Natália. É só lembrar. Um copo com água. De noite. Ela a chamou pelo nome. Natália sentiu um calafrio percorrer as costas. Pequeno, desagradável, como de uma corrente de ar. Abriu a boca para perguntar como a mulher sabia seu nome. Mas nesse instante, o ônibus deu um tranco, freando, e no alto-falante rascou uma voz. Jardim das Flores. As portas se abriram com um assobio. Natália deu um passo em direção à saída, pôs o pé na calçada e se virou imediatamente, espiando para dentro do ônibus pelas portas abertas. A velhinha estava sentada imóvel, com as mãos postas no colo, olhando em frente. Não para Natália, mas para algum ponto no vazio, como se um minuto antes não tivesse havido conversa alguma entre elas, como se nada tivesse acontecido. As portas se fecharam. O ônibus partiu. As luzes traseiras vermelhas foram sumindo na escuridão. Natália ficou parada no ponto por alguns segundos, sem conseguir se mover. Depois ajeitou a bolsa no ombro e foi andando em direção à casa, pelo pátio, passando pelo parquinho com o escorregador descascado e os balanços que chiavam baixinho no vento. O prédio de 5 andares ficava no fundo do pátio, entre ipês velhos. 3º andar, apartamento número 18. Natália subiu as escadas. O prédio não tinha elevador e abriu a porta com a chave. No corredor havia luz acesa. No cabide estava a jaqueta de Igor. Do quarto vinha um murmúrio constante. O computador, como sempre. Oi, disse Natália para o espaço enquanto tirava os sapatos. Oi, respondeu Igor de algum ponto fundo do apartamento. A voz era distraída, desatenta. Natália foi para a cozinha. A lixeira estava transbordando. O saco se projetava como um chapéu torto. Ela o tirou em silêncio. Amarrou. Pôs junto à porta e então abriu a geladeira. Prateleiras quase vazias. Um pedaço de queijo na embalagem ressecada, um pote aberto de pepinos em conserva, 1 litro de leite, ovos. Ela pegou os ovos, colocou a frigideira no fogão. Enquanto o ovo frito chiava, Natália ficou parada na janela, olhando para o pátio. O poste lá fora iluminava uma poça d'água onde se refletia um pedaço de céu escuro. E de novo, como disco arranhado, a voz ecoava dentro dela. Não confundi, Natália. Copo com água. De noite. De onde aquela mulher sabia seu nome? Natália tinha certeza de que a via pela primeira vez. O rosto era desconhecido. A voz, ela não reconheceu. Talvez a velhinha tivesse alguma ligação com a avó. Vila Cerejeira era um bairro rural pequeno, todo mundo se conhecia. Mas Natália não se lembrava entre as amigas da avó de ninguém parecido com ela. Ainda que, sendo honesta, nos últimos anos ela visitasse a avó com menos frequência do que deveria. Trabalho, vida doméstica, Igor. No jantar, se é que se podia chamar de jantar um ovo frito com pão e chá, Igor ficou sentado à frente dela, mexendo no celular sem levantar os olhos. Natália quis contar sobre a velhinha. As palavras já estavam na ponta da língua. Imagina, hoje no ônibus, mas se deteve. Algo a conteve, não medo, não suspeita, mas uma sensação difusa de que essa conversa não era para Igor, que ele dispensaria com um gesto, diria, a velha pirou, e voltaria para a tela. E provavelmente teria razão. Logicamente, claro que teria. Uma velhinha desconhecida num ônibus dando conselhos estranhos. E daí? Tem cada maluco andando no transporte público. Mas Natália não contou. Guardou os pratos, lavou a frigideira, limpou a mesa.
Igor voltou para o computador. Ela foi para a cama, apagou a luz e ficou deitada por um longo tempo olhando para o teto. Do outro lado da parede, abafada, a voz de algum vídeo zumbia. Igor assistia a alguma coisa até tarde da noite. Quando o marido te der uma corrente... Natália virou de lado, puxou o cobertor até o queixo e tentou dormir. Que corrente? Igor não vai lhe dar corrente nenhuma. Ele não lhe comprou nem um chocolate em 2 anos. A velhinha se confundiu. Ou era simplesmente uma mulher esquisita? Acontece. Ela fechou os olhos e começou a contar as respirações. No 43º, adormeceu. Passou uma semana. O frio se instalou de vez. Pela manhã, as poças no pátio se cobriam de uma fina camada de gelo, que à tarde derretia com a garoa. Natália ia ao trabalho, voltava no mesmo ônibus, fazia o jantar e ia dormir. Tudo como de costume. O estranho encontro no ônibus ia gradualmente se apagando da memória, como uma fotografia velha. Os contornos ainda eram visíveis, mas os detalhes já se diluíam. Natália se pegou um par de vezes, lembrando os olhos penetrantes da velhinha e o cheiro de lavanda, mas logo se continha. Que seja. Na quinta-feira à noite, uma quinta-feira absolutamente comum, sem nada de especial, Natália voltou para casa um pouco mais tarde do que de costume. No mercado, perto de casa, havia fila. Ficou uns 15 minutos esperando por um pacote de arroz e uma garrafa de azeite de soja. Subiu ao 3º andar, chacoalhou as chaves, abriu a porta e imediatamente percebeu que algo estava diferente. No corredor cheirava a colônia, não o rastro de ontem, não um cheiro que tinha ficado, mas fresco, intenso, como se alguém tivesse acabado de se borrifar. Igor estava no corredor. Estava recém-barbeado, liso até ficar azulado, como nos tempos em que eles estavam se conhecendo. Usava uma camisa azul escura com estampa miúda, e Natália não logo entendeu por que aquela camisa parecia estranha. Depois, caiu a ficha. Era nova, nunca lavada, ainda com as dobras de fábrica nas mangas. Quando ele a tinha comprado, e principalmente com que dinheiro? Natália, vem cá, disse ele com uma voz diferente, mais suave do que de costume, com uma entonação que Natália não ouvia há muito tempo, talvez 1 ano, talvez 2. Era assim que ele falava quando a cortejava, quando queria impressionar. Ela largou a sacola de compras sobre o banquinho, tirou a jaqueta. Devagar, sem pressa. Algo dentro dela já havia se retesado, como uma corda, embora ela ainda não soubesse por quê. — O que foi? Perguntou ela. — Nada. Só que tenho uma coisinha para você. Ele estendeu a mão. Na palma havia uma caixinha pequena, de veludo azul escuro. O tipo que se encontra em joalherias. Natália ficou olhando para ela sem se mover. Por alguns segundos ficaram assim. Ele com a mão estendida, ela com o cachecol úmido na mão, e no corredor havia silêncio. Só o relógio na cozinha fazendo tic-tac. — Pega logo, disse Igor. Em sua voz lampejou algo impaciente, rápido, como uma sombra atrás do vidro. — Não morde. Natália pegou a caixinha. Era leve, quase sem peso. O veludo sob os dedos parecia macio e levemente frio. — O que é isso? Perguntou ela, embora as mãos já estivessem abrindo a tampa por conta própria. — Queria te dar uma alegria. Você trabalha tanto, se cansa. Pensei que você merecia algo bonito. Dentro, sobre uma almofadinha de cetim branco, havia uma corrente de ouro, fina, delicada, com uma trança caprichada. O fecho era um pouco maior do que o comum, com um pequeno elemento arredondado que parecia um adorno decorativo. À primeira vista, simplesmente uma joia. Nada de especial. E nesse instante, Natália foi atingida. Não foi um pensamento. Foi uma sensação. Física, como um empurrão no peito. A voz da velhinha, aquela mesma, baixa, com cheiro de lavanda. Quando seu marido te der uma corrente, não coloque. Deixe de molho de noite num copo com água. Os dedos tremeram. A caixinha quase escorregou das mãos. Natália a apertou com mais força e se forçou a levantar os olhos para Igor. Ele a observava à espera, com um leve sorriso,
inclinando levemente a cabeça, assim como um cachorro inclina a cabeça quando espera que o dono jogue a bola. Ela deveria ter dito obrigada. Deveria ter sorrido, colocado a corrente, dado um beijo na bochecha dele. É assim que esposas fazem quando maridos lhes dão joias. Seria o normal. Mas normal não funcionava, porque era quinta-feira, não era aniversário, não era data de casamento, não era Dia Internacional da Mulher, porque o homem que há 2 anos não lhe comprara nem uma caixa de bombons estava de pé ali com uma camisa nova, cheirando a colônia e estendendo uma corrente de ouro. Porque a velhinha no ônibus sabia seu nome. Natália sorriu. O sorriso custou a vir, como se os músculos do rosto tivessem esquecido aquele movimento e fosse preciso reaprendê-lo. É bonita. Obrigada, Igor. Vou usar amanhã no trabalho. Hoje já é tarde e estou toda em roupa de casa. O rosto de Igor mudou. Bem de leve, por uma fração de segundo, o sorriso ficou, mas os olhos ficaram diferentes. Neles lampejou algo parecido com aborrecimento, com decepção. Ele claramente esperava que ela colocasse a corrente agora mesmo, ali no corredor diante dele. Tudo bem, como quiser, disse ele, enfiando as mãos nos bolsos. Mas use todo dia, tá? Vai te cair muito bem. Eu escolhi com cuidado. Claro, Natália concordou, com certeza. Ela levou a caixinha para o quarto, pôs sobre a mesinha de cabeceira ao lado do despertador e do copo d'água que sempre ficava ali de noite. Fechou a porta, encostou as costas nela e ficou assim por alguns segundos pressionando a palma da mão contra o peito. O coração batia rápido e irregular, como depois de uma corrida. Ela foi até a mesinha, abriu a caixinha e tirou a corrente. Segurou no ar, virou em direção à luz do abajur. A corrente parecia comum. A trança era fina e uniforme. O ouro brilhava. O fecho era um pouco mais robusto do que o usual nesse tipo de peça, com aquele elemento arredondado. Natália o examinou com os dedos. Liso, bem ajustado, sem frestas, sem detalhes suspeitos. Simplesmente um fecho. Então, o que ela estava procurando? O que temia? Uma velhinha desconhecida no ônibus havia-lhe dito uma bobagem. E ela estava de pé no quarto vasculhando o presente do marido como um policial verificando um objeto suspeito. Natália pôs a corrente de volta na caixinha, trocou de roupa, foi para a cozinha, guardou as compras, o arroz no armário, o azeite na prateleira, colocou a chaleira. Igor estava no quarto na frente do computador e Natália ouvia os cliques abafados do mouse e a tosse esporádica dele. Ela tomou chá e ficou olhando pela janela escura. Na vidraça pendiam gotas de garoa que se espalhavam no brilho do poste lá fora. Os pensamentos giravam em círculo, como um carrossel que alguém esqueceu de parar. A lógica dizia uma coisa: esqueça, tire isso da cabeça. A velhinha é excêntrica. A corrente é só uma corrente. Alegra-se que o marido lembrou de você pelo menos uma vez. Mas algo diferente, não a lógica, algo mais fundo da região da intuição, daquele porão escuro da consciência onde a luz da razão não alcança. Esse algo diferente dizia: verifique. A chaleira apitou. Natália lavou a xícara, enxugou as mãos. Ficou à escuta. Do quarto vinha o som de algum vídeo. Igor estava ocupado. Ela abriu em silêncio o armário de cima, tirou um copo de vidro, comum, facetado, do tipo que ficava naquela cozinha havia décadas. Encheu de água da torneira, voltou para o quarto, tirou a corrente da caixinha e, cuidadosamente com 2 dedos, a mergulhou no copo. A corrente deslizou para o fundo. A trança dourada se desenrolou levemente na água. O fecho tombou de lado. Natália tampou o copo com um pires, voltou para a cozinha, abriu a gaveta debaixo da cômoda, aquela onde ficavam as panelas, uma frigideira velha e formas de assar que ela não usava havia uns 3 anos. Empurrou o copo até o canto mais fundo, atrás de uma panela grande com o esmalte lascado. Igor nunca abria aquela gaveta. Em todos os anos, jamais. Cozinhar ele não cozinhava, e utensílios não o interessavam. Ela fechou a gaveta
endireitou as costas e olhou para as próprias mãos. Os dedos tremiam levemente. Natália os cerrou em punhos, abriu, cerrou de novo. E então apagou a luz da cozinha e foi para o quarto. Igor veio se deitar depois da meia-noite. Natália estava deitada de olhos fechados e ouvia enquanto ele se desvestia no escuro, o rangido da cama sob seu peso, o barulho dele puxando o cobertor. Em 1 minuto, sua respiração ficou regular. Ele adormecia rápido. Sempre foi assim. Ela ficou deitada pensando no copo na gaveta de baixo, na corrente dourada no fundo, na luz difusa do poste pela janela, e em que pela manhã precisaria espreitar aquele copo. Adormeceu de madrugada, talvez às 4 horas, talvez às 5. O sono foi fragmentado, pesado, sem sonhos. O despertador soou às 6:30. Natália abriu os olhos e ficou alguns segundos deitada, olhando para o teto. Ao lado, Igor dormia de lado, virado para a parede, o cobertor escorregado do ombro. Ela se levantou com cuidado, vestiu o roupão e saiu do quarto, fechando a porta. Na cozinha estava frio e cinzento. Da janela chegava a umidade da madrugada. Natália ligou a chaleira, depois ficou parada uns 10 segundos com a mão na alça da gaveta de baixo e não conseguia se forçar a puxar. Girava na cabeça um pensamento idiota. Enquanto ela não abrisse a gaveta, tudo ainda poderia estar bem. Enquanto ela não olhasse. A corrente seria só uma corrente, a água seria só água, e dava para seguir em frente. Ela puxou a alça da gaveta. O copo estava no lugar, atrás da panela, coberto com o pires. Natália o pegou com as 2 mãos, levantou à altura dos olhos e o trouxe até a janela, onde a luz era mais forte. A água estava turva. Não levemente, não de quase nada, mas de verdade, com um tom amarelo sujo que não acontece com metal comum. No fundo estava a corrente, e ao lado do fecho Natália viu algo que na noite anterior não existia. Aquele elemento arredondado decorativo no fecho, a pequena inserção lisa que ela havia tomado por enfeite, havia se afastado para o lado, revelando uma minúscula cavidade, como um esconderijo em miniatura. Dessa cavidade havia escorrido para a água algo viscoso e turvo, que se espalhara numa nuvem suja, e ao lado flutuavam restos de algo semi-transparente, inchado, disforme. Natália não entendeu imediatamente o que era. Depois compreendeu. Uma cápsula de gelatina. Como as de medicamentos, só que minúscula, escondida dentro do fecho, e durante a noite havia se desfeito na água e se aberto, liberando o conteúdo. Natália estava de pé na cozinha, descalça, de roupão velho, segurando o copo com os braços estendidos, e lhe faltou o ar. Não de medo, de algo maior do que o medo, de uma compreensão que entrava nela devagar, como água fria, preenchendo todo o espaço por dentro. Aquela corrente deveria estar ao redor de seu pescoço. Aquele fecho deveria estar encostado na pele fina embaixo da nuca, onde os vasos são próximos, onde o corpo é quente, e aquela cápsula estaria se dissolvendo não na água, mas pelo seu calor. Devagar, dia após dia. A chaleira clicou, desligando. Natália estremeceu, pôs o copo sobre a mesa. As mãos tremiam, miudinhas de forma desagradável, como em febre, mas não havia febre. Ela ficou parada olhando para o copo com a água turva e pensando rápido, febrilmente. Um pensamento atropelava o outro. O primeiro impulso foi jogar tudo na pia, jogar a corrente no lixo e esquecer como um pesadelo ruim, fingir que nada havia acontecido. O segundo impulso foi entrar no quarto, acordar Igor e atirar o copo na cara dele. Gritar finalmente: "O que é isso? O que você fez? O que você queria fazer?" Mas Natália não fez nenhuma das duas coisas. Ficou de pé na cozinha, e algo dentro dela, aquele mesmo algo que na véspera havia mandado verificar, agora dizia: "Não se apresse, não grite, não desperdice, pense." Ela tampou o copo com o pires como antes, colocou dentro de um saco plástico e amarrou bem. Escondeu o saco dentro da bolsa de trabalho, aquela marrom gasta.
Depois se lavou, se vestiu, penteou o cabelo. Os movimentos eram mecânicos, como os de um autômato, mas as mãos foram parando de tremer. Do quarto veio um farfalhar. Igor estava acordando. Natália ouviu o rangido da cama, os passos no corredor, o som da água no banheiro. 1 minuto depois, ele apareceu na cozinha, sonolento, de camiseta amassada e bermuda, esfregando os olhos. "Cedo você hoje", disse ele, bocejando. "Preciso chegar mais cedo", respondeu Natália, abotoando a jaqueta. A voz saía firme, e ela mesma se surpreendeu com isso. Fechamento trimestral. O chefe pediu antes das 9. "Ah, tudo bem, então. Vai." Igor se serviu de chá numa caneca. "Você botou a corrente?" Natália, que já estava na porta, parou por um instante. Depois se virou. Igor a olhava por cima da caneca. O olhar era atento. Não era preguiçoso. Não era distraído. Era atento. Ele estava olhando para o pescoço dela. "Ainda não", disse ela. "O fecho me pareceu frágil. Tenho medo de perder no trabalho. Talvez eu leve a uma oficina para verificarem." Uma sombra passou pelo rosto de Igor, rápida, como uma ruga na água, e logo desapareceu. Ele deu de ombros. "Tá bom, o fecho é normal, mas como quiser. Tudo bem, preciso correr." Natália saiu, fechou a porta e só na escada permitiu a si mesma soltar o ar. Naquele dia ela não foi ao trabalho. Em vez disso, pegou um ônibus para o centro e desceu perto do posto de saúde do bairro. Ficou meia hora na fila para ver a clínica geral, não porque precisasse de uma clínica geral, mas porque não sabia para onde mais ir. A médica, uma senhora de rosto cansado, ouviu o relato confuso de Natália e, para sua surpresa, não fez sinal de que ela estava louca. Pegou o telefone, ligou para uma colega e anotou num papel um endereço. "Esse aqui é o laboratório municipal. Eles recebem amostras para análise toxicológica. Vá agora mesmo, entregue tudo, a água e a corrente. Preencha um formulário lá mesmo." Natália foi. O laboratório ficava do outro lado da cidade, num prédio velho com um corredor comprido que cheirava na água sanitária e a algo químico. Ela explicou a situação ao funcionário da recepção, um rapaz de jaleco branco que a ouvia com uma calma profissional. Preencheu o formulário, tirou do bolso o saco com o copo, desamarrou. O técnico recebeu o copo com cuidado, espiou por dentro, e Natália notou como as sobrancelhas dele se moveram levemente por um instante. Ele não disse nada, apenas anotou um número numa etiqueta e guardou o copo num recipiente. "Os resultados ficam prontos em 3 a 4 dias úteis", disse ele. "Ligue para este número ou venha pessoalmente." 4 dias. Natália saiu do laboratório para a rua, sentou num banco na entrada e ficou ali uns 20 minutos, olhando os carros que passavam. Depois se levantou e foi para casa. Precisava viver esses 4 dias ao lado de Igor, como de costume. E ela viveu. Preparou o jantar. Macarrão com almôndegas, sopa de frango do dia anterior, arroz com feijão e bife. Ficou sentada no sofá, assistindo televisão, enquanto Igor clicava o mouse na mesa. Foi para a cama com ele, ouviu sua respiração no escuro e ficou acordada olhando para o teto. Pela manhã se levantava, fazia café e ia ao trabalho. Tudo como sempre. Tudo como se nada tivesse acontecido. Igor perguntou sobre a corrente 2 vezes nesses dias. Na primeira, no jantar, enquanto espetava a almôndega com o garfo entre um assunto e outro. "Então você levou à oficina?" Natália respondeu que ainda não havia tido tempo. Na segunda, numa manhã de fim de semana, quando ela se preparava para ir ao mercado, "Natália, por que você não está usando?" "Me esforcei, escolhi com cuidado." "Até dói." A voz era suave, quase magoada. Mas Natália novamente captou aquele olhar rápido e penetrante, dirigido ao pescoço dela, como se ele estivesse verificando. "Na semana que vem coloco", disse ela. "Prometo." Ele acenou com a cabeça e se virou. No quarto dia, uma terça-feira, Natália pediu licença do trabalho depois do almoço. Disse ao chefe que precisava ir ao médico. E foi ao laboratório. No corredor estava vazio.
só as lâmpadas zumbindo no teto. Ela informou o número do protocolo e lhe trouxeram um envelope. Ela o abriu com dedos que mal dobravam, sentada numa cadeira encostada na parede. A conclusão estava impressa num formulário oficial, com carimbos e assinaturas. O texto era seco, burocrático, cheio de termos técnicos, mas a essência Natália compreendeu de imediato. Na água foram encontrados vestígios de compostos de metais pesados, chumbo e tálio, em concentração significativamente superior aos limites permitidos. Em caso de contato prolongado com a pele, especialmente na região do pescoço, a substância é capaz de penetrar gradualmente no organismo. A cápsula de gelatina foi projetada para dissolução lenta pelo calor do corpo. Natália releu a última frase 3 vezes. Projetada para dissolução lenta pelo calor do corpo. O calor do seu corpo. O calor dela. Aquilo devia se dissolver sobre ela, ser absorvido por ela, envenenando-a dia após dia, semana após semana, enquanto ela ia ao trabalho, preparava sopa e adormecia ao lado do homem que havia feito aquilo. Ela dobrou a conclusão e a guardou no envelope, meteu na bolsa, se levantou, saiu do laboratório. Lá fora soprava um vento frio e Natália caminhava pela calçada sem fechar a jaqueta, sem notar o vento, nem a garoa, nem os passantes. Por dentro estava vazio e pesado ao mesmo tempo, como num quarto de onde se tiraram todos os móveis, mas se esqueceu de apagar a luz. Ela não foi para casa. Foi para a delegacia. Na delegacia havia barulho. Atrás da parede, discutiam em voz alta. Portas batiam. O telefone tocava sem que ninguém atendesse. Natália ficou sentada numa cadeira dura no corredor, abraçando a bolsa com o envelope encostada nos joelhos. O plantonista atrás do vidro demorou a ligar para alguém, mas depois a acompanhou a uma sala no 2º andar. O delegado era jovem, uns 30 anos, não mais, de cabelo curto, olhos cansados e uma xícara de café frio sobre a mesa ao lado de uma pilha de pastas. Disse que se chamava Daniel, aproximou uma cadeira dela e a ouviu com atenção, sem interromper, enquanto Natália contava. Ela falou com calma, em ordem. Ela mesma se surpreendia com aquela calma. A corrente, o copo, o laboratório, o laudo. Colocou sobre a mesa o envelope com os resultados e o saco com a corrente, que havia buscado no laboratório junto com o laudo. O delegado desdobrou o formulário, leu, levantou os olhos. A senhora entende que esta é uma acusação grave? Entendo, respondeu Natália. Por isso trouxe evidências, não vim apenas com uma história. Ele acenou com a cabeça, tirou da gaveta um formulário de boletim de ocorrência e lhe estendeu uma caneta. Natália escreveu durante muito tempo, com cuidado preenchendo cada linha com letra miúda. Quando terminou, o delegado releu o documento, fez algumas perguntas de esclarecimento. Quando exatamente Igor havia presenteado a corrente, como ele se comportara depois, se perguntava sobre ela. Natália respondia curta e precisamente. Daniel anotava no bloco. Vamos solicitar uma nova perícia pelo nosso laboratório, disse ele. É procedimento padrão e vamos iniciar as investigações. Por enquanto, a senhora volta para casa e age como de costume. Não diga ao marido nada sobre o boletim, nem sobre os resultados. Vai conseguir? Vou, disse Natália, e entendeu que de fato conseguiria. Já havia 4 dias fazendo isso. A investigação avançou mais rápido do que ela esperava. 3 dias depois, a ligaram pedindo que fosse à delegacia. Daniel a recebeu na mesma sala, só que havia mais pastas sobre a mesa, e a xícara de café era outra, com a borda lascada. A segunda perícia confirmou os resultados, disse ele. Tálio e chumbo. Agora estamos verificando onde exatamente a corrente foi modificada. Solicitamos as gravações das câmeras de segurança das joalherias da cidade. Levará algum tempo, mas já estamos reduzindo o círculo. Natália acenou com a cabeça e saiu. O tempo se arrastava devagar, espesso, como mel escorrendo de uma colher. Ela continuava indo ao trabalho, voltando para casa, fazendo o jantar. Igor não notava nada, ou fingia não notar.
Ele passou a perguntar com menos frequência sobre a corrente. Às vezes jogava uma frase de passagem, como quem não quer nada. Então ainda não colocou. Natália respondia que ia colocar no fim de semana, e a cada vez via aquela sombra rápida cruzar o rosto dele. Algum tempo depois, o delegado ligou de novo. A voz era outra, composta, direta. Encontramos a joalheria, óptica e joias brilhante, na Avenida das Acácias. Nas imagens das câmeras, seu marido aparece conversando com um ourives. A data é 10 dias antes de ele ter lhe dado a corrente. O ourives já foi interrogado. Natália foi à delegacia. Daniel contou os detalhes. O ourives, um homem de meia idade que trabalhava na joalheria há mais de 20 anos, declarou que o cliente havia chegado com uma corrente pronta e pedido uma coisa incomum: criar no fecho uma pequena cavidade com tampa, onde se pudesse colocar uma cápsula de gelatina. Explicou que dentro haveria ervas aromáticas e medicinais. A esposa estaria doente e um médico naturista havia recomendado carregá-las junto ao corpo. O ourives não fez perguntas desnecessárias, disse o delegado. O pedido era incomum, mas formalmente não havia nada ilegal. Executou em 3 dias, cobrou um valor razoável, mas há mais. Ele abriu a pasta e tirou um protocolo de interrogatório. O ourives mencionou que, enquanto trabalhava no pedido, entrou na joalheria uma conhecida antiga dele, ex-joalheira, mulher idosa, Dona Toninha. Ela, às vezes, ajudava com a avaliação de pedras, era amiga de longa data dos donos. Entrou por acaso, viu o trabalho incomum e se interessou. O ourives contou sobre o pedido, sobre a cápsula, sobre as ervas medicinais. Disse que Dona Toninha ouviu tudo, ficou muito séria e ficou muito tempo examinando a foto da corrente que o cliente havia deixado. Natália ouvia e algo dentro dela começava a se mover, como as peças de um quebra-cabeça que ela havia girado por muito tempo nas mãos, sem entender como se encaixavam. Dona Toninha, repetiu ela devagar, uma mulher idosa, joalheira. O delegado acenou com a cabeça. Ainda não estabelecemos a ligação, mas acho que sei quem é, disse Natália. Ela ligou naquela mesma noite. Não para Dona Toninha, ela não tinha o número. Ligou para Dona Valquíria, a vizinha da avó em Vila Cerejeira, a única pessoa de lá cujo telefone ela havia guardado. Dona Valquíria atendeu no quarto toque. Ficou contente. Começou a lamentar. Natália finalmente andava sumida. E Natália, interrompendo com um pedido de desculpas, perguntou diretamente. Dona Valquíria conhecia uma tal de Toninha? Na linha houve uma pausa. Depois Dona Valquíria exclamou. Natália, isso é a Toninha, a amiga da sua avó, Toninha. Ela e Dona Zila foram amigas 40 anos, desde a juventude. Começaram juntas na fábrica. Depois Toninha foi para o ramo de joias e sua avó foi para a contabilidade, mas continuaram sendo amigas até o fim. Sua avó, quando já estava doente, dizia: Toninha, se acontecer alguma coisa com a Natália, fique de olho nela. Toninha prometeu. Natália estava sentada na cozinha, com o telefone pressionado contra o ouvido, e o quadro ia se montando peça por peça, como um mosaico ao qual faltava um fragmento que agora havia sido encontrado. Dona Toninha havia visto na joalheria um pedido estranho. A intuição profissional, 40 anos no ramo de joias, disse-lhe que ervas medicinais numa cápsula de gelatina escondida no fecho de uma corrente não soava verdadeiro. Mas ela não sabia para quem era aquela corrente. O ourives, porém, não vendo segredo algum no pedido, foi falando. Mencionou que o cliente se chamava Igor, que falava da esposa, que ela trabalhava muito, se cansava e que eles tinham uma casa em Vila Cerejeira. Iam vender em breve, mudar de vida, recomeçar. E por enquanto queria fazer um agrado à esposa com essas ervas. Vila Cerejeira, Igor, esposa, casa à venda. Dona Toninha sentiu um calafrio nas costas. Ela sabia perfeitamente a quem pertencia a casa em Vila Cerejeira. Dona Zila havia falado sobre ela tantas vezes que Toninha seria capaz de descrever cada jabuticabeira no quintal. E o marido de Natália se chamava exatamente Igor. Dona Zila,
em vida, havia mencionado seu nome mais de uma vez, sempre com aquela mesma entonação de preocupação. Agora Dona Toninha sabia com certeza. Mas o que fazer? Ir à polícia com quê? Com uma suspeita? A cápsula o próprio cliente havia trazido. O ourives não sabia o que havia dentro. Formalmente, a lei não havia sido violada. Contar para Natália diretamente? Mas como? Ir até uma jovem praticamente desconhecida e dizer: seu marido quer te envenenar. Natália acharia que era louca. Não acreditaria numa palavra. Dona Toninha fez diferente. Ela sabia o endereço de Natália. Dona Zila havia dado em caso de emergência. Sabia qual ônibus ela tomava do trabalho. A avó mencionava nas conversas, reclamava que a neta balançava todo dia no número 17. Durante 3 noites seguidas, Dona Toninha, uma mulher de 70 anos com joelhos doloridos, entrava no ônibus número 17 em paradas diferentes e percorria toda a linha, perscrutando os rostos dos passageiros. Na terceira noite, viu Natália. E lhe deu o único conselho que poderia funcionar. Sem acusações, sem explicações, sem pânico. Uma instrução simples e concreta. Coloca a corrente num copo com água. Se a cápsula tiver algo perigoso, a água vai mostrar. Se não tiver, nada acontece. E Natália simplesmente vai achar que encontrou uma velhinha esquisita. Dona Toninha a chamou pelo nome de propósito, para que as palavras ficassem gravadas na memória, para que Natália não pusesse de lado. E não ficou explicando nada, porque explicações teriam gerado não confiança, mas simples curiosidade. Natália desligou o telefone e ficou sentada por um longo tempo à mesa da cozinha, sem acender a luz. Lá fora, os postes brilhavam, gotas de garoa escorregavam pelo vidro. 3 noites. Uma mulher idosa durante 3 noites havia andado num ônibus alheio para avisar a neta da amiga falecida, sem saber ao certo se na cápsula havia veneno, arriscando parecer louca. Mas havia prometido a Dona Zila, e cumpriu. Igor foi detido 2 semanas após a apresentação do boletim. Natália soube disso não pelo delegado, mas pela vizinha do andar, que viu uma viatura policial entrar no pátio e 2 homens à paisana subirem ao 3º andar. A vizinha ligou para Natália no trabalho, transbordando de detalhes, mas Natália nesse momento já sabia. Daniel havia a avisado de manhã brevemente por telefone. Hoje vamos realizar a prisão e a busca. Fique fora do apartamento até a noite. E ela ficou. Ficou sentada no trabalho, olhando para o monitor sem enxergar um único número. As mãos estavam sobre o teclado, mas os dedos não se mexiam. A colega Marina perguntou 2 vezes se estava tudo bem. Natália acenou com a cabeça e disse que era dor de cabeça. À noite, o delegado ligou de novo e pediu que fosse à delegacia. A voz dele estava firme, mas Natália captou algo novo. Não cansaço, mas um peso de quem viu o que esperava ver, e por isso não ficou mais aliviado. Na sala, Daniel contou resumidamente os resultados da busca. No computador de Igor foi encontrado o histórico de pesquisa dos últimos 6 meses. Ele havia procurado informações sobre envenenamento transdérmico, sobre a penetração de substâncias tóxicas pela pele. Lera artigos sobre os sintomas de intoxicação crônica por talho. Entrara em fóruns onde se discutiam casos de envenenamento por metais pesados. Inserira no buscador expressões como por quanto tempo é preciso expor ao talho para que a pessoa fique incapacitada e penetração transdérmica de chumbo pelo pescoço. As buscas haviam sido distribuídas pelo tempo com cuidado, não num único dia, mas ao longo de 3 meses, como se ele estivesse estudando o assunto sistematicamente, aos poucos. Encontraram também uma correspondência. Num aplicativo de mensagens, com um apelido que não coincidia com seu nome real, Igor conversava com uma conta anônima sobre a compra de um composto de talho. O pedido havia sido feito por um site que vendia reagentes químicos. Na encomenda constava reagente para experimento científico. A encomenda havia sido entregue num ponto de retirada alguns meses antes, mas o mais importante não foi encontrado no computador.
Na gaveta da mesa, embaixo de uma pilha de revistas velhas, havia um contrato de doação pronto. Natália, doadora; Igor, donatário. Objeto da doação: terreno com casa em Vila Cerejeira. O contrato estava preenchido, faltavam apenas as assinaturas. Ao lado havia o cartão de uma imobiliária e uma impressão com um anúncio de venda. O terreno estava avaliado em R$ 450 mil. O plano estava traçado para vários meses, disse o delegado, fechando a pasta. Ele não pretendia matá-la, pelo menos não imediatamente. O cálculo era outro. Com o uso diário da corrente, a cápsula iria se dissolvendo gradualmente pelo calor do corpo. Microdoses de substância tóxica penetrariam pela pele. Após algumas semanas, surgiriam sintomas: cansaço crônico, dores de cabeça, confusão mental, fraqueza. Os médicos provavelmente atribuiriam ao esgotamento ou à exaustão nervosa. Nesse estado, deprimida, raciocínio comprometido, a senhora, pelo cálculo dele, assinaria sem grande resistência os documentos de transferência da propriedade e depois a venda. Natália ouvia e sentia que algo dentro dela se apagava definitivamente. Não raiva. A raiva havia queimado faz tempo. Não medo. O medo ficara para trás. Ao longo dos dias de espera, a última faísca, aquela que por semanas, em algum fundo de si mesma, ainda esperava que fosse um erro, que houvesse uma explicação, que Igor não pudesse, essa faísca havia se apagado. Podia. Calculara tudo. Encontrou a substância, encontrou o ourives, preparou o contrato, encontrou um comprador. 450 mil. Era assim que ele avaliava a vida dela. Não a vida, a saúde, a razão, a capacidade de dizer não. No interrogatório, Igor primeiro negou tudo. Disse que a corrente era um presente comum, que nunca ouvira falar de talho, que o histórico de buscas no navegador era por simples curiosidade. Estava assistindo a um documentário e quis ler mais. Quando lhe mostraram a correspondência sobre a compra do reagente, ficou em silêncio por alguns minutos e então mudou de tática. Disse que a cápsula de fato continha ervas medicinais, que a perícia havia se enganado, que ele só queria ajudar a esposa com o cansaço crônico, mas o conjunto das provas não lhe deixava espaço para manobra. O laudo laboratorial, confirmado 2 vezes, o depoimento do ourives, a gravação das câmeras de segurança, o histórico do navegador com dezenas de buscas intencionais, a correspondência sobre a compra do talho, o contrato de doação pronto, o cartão da imobiliária. Cada prova isolada poderia ser contestada, mas juntas formavam uma linha reta e implacável, como trilhos. O processo criminal foi enquadrado como tentativa de lesão corporal grave. Natália entrou com o divórcio no mesmo mês. O procedimento se revelou simples. Igor, sob investigação, não contestou. Os documentos foram processados rapidamente, sem disputas sobre bens, sem encontros no tribunal. Natália juntou as coisas dele, colocou em 2 sacos pretos e os levou à mãe de Igor. Uma mulher idosa que abriu a porta, olhou para os sacos, depois para Natália, e os pegou em silêncio, sem fazer uma única pergunta. O apartamento ficou vazio. Natália caminhava pelos cômodos e ia se reacostumando com o silêncio. A mesa do computador de Igor ela desmontou e levou para a varanda. No lugar dela, pôs o abajur da avó, que estava guardado no vão do armário. Nas noites o acendia, sentava na poltrona e lia, pela primeira vez em vários anos. Antes não havia tempo nem forças. Encontrou Dona Toninha através de Dona Valquíria. Ela deu o número e Natália ligou, brevemente de forma atrapalhada, pedindo para se encontrarem. Dona Toninha concordou imediatamente, sem perguntas, só perguntou: "Você está bem, Natália?" E a voz dela tremeu. Natália foi visitá-la num sábado de manhã com um buquê de crisântemos brancos, grandes, daqueles que vendiam no mercado perto de casa. Dona Toninha morava no 5º andar de um velho prédio, num apartamento de um cômodo repleto de estantes e vasos de violetas africanas. Nas paredes havia fotografias emolduradas, preto e branco, amareladas, e entre elas Natália reconheceu imediatamente uma.
A avó jovem, Dona Zila, de vestido claro, a rir. E ao lado dela, também jovem, também a rir, Toninha. O pátio da fábrica, verão. Ao fundo, uma chaminé e roupas estendidas num varal. Na cozinha minúscula de janela para o pátio, cheirava a canela e a algo de maçã. Sobre a mesa, havia uma chaleira com um abafador de malha, 2 xícaras de borda azul e um prato com bolo de maçã cortado em fatias caprichadas. Senta, disse Dona Toninha, colocando os crisântemos numa jarra com água. Come, é a receita da Zila, aliás. Ela sempre punha mais canela do que mandava a receita, e estava certa. Natália sentou, pegou um pedaço de bolo, mordeu e reconheceu o sabor, exatamente igual ao da avó. O mesmo bolo, as mesmas maçãs, a mesma canela a mais. A garganta apertou. Dona Toninha sentou-se do outro lado, envolveu a xícara com as palmas e começou a contar, sem pressa, em voz baixa. Como elas se conheceram na fábrica, as duas com 19 anos, como iam juntas ao cinema às terças, depois tomar sorvete numa sorveteria. Como Toninha foi para a joalheria e Zila para a contabilidade. Mas todo sábado se telefonavam, e assim durante 40 anos sem interrupção. Ela me contava tudo sobre você, dizia Dona Toninha, olhando para a xícara. Como você se saía na escola, como entrou na faculdade, como se apaixonou pela primeira vez na 9ª série e chorou na cozinha dela. Ela se orgulhava de você. E quando você casou? Ela ficou contente, claro, mas se preocupava. Dizia, o marido da Natália não é ruim, parece, mas não é confiável, não tem firmeza, e olha para o meu sítio de um jeito estranho. Eu disse na época, não inventa, Zila, os jovens vão se entender. Ela balançou a cabeça. Ela respondeu que... Dona Toninha ficou calada, pôs a xícara sobre a mesa. Ela disse, Toninha, se acontecer alguma coisa comigo e a Natália estiver em apuros, não deixe ela na mão. Te peço, não tenho mais ninguém a quem pedir. Na cozinha havia silêncio. Lá fora pombos andavam pelo parapeito, batendo as unhas. Eu prometi, disse Dona Toninha simplesmente. E quando vi aquele pedido na joalheria, aquela cápsula no fecho, aquelas ervas medicinais, e depois ouvi o nome do cliente, Igor, que tinha uma casa em Vila Cerejeira à venda, algo dentro de mim partiu. 40 anos no ramo de joias, Natália, já vi de tudo, mas uma cápsula num fecho de corrente, nunca. Pessoas normais não fazem isso. E aí, Vila Cerejeira, Igor, tudo bateu. Lembrei imediatamente da Zila, como ela se preocupava com você. Como dizia que o marido era pouco confiável, que ficava de olho no sítio, e não pude deixar assim. Natália estava sentada, os dedos entrelaçados nos joelhos. O bolo esfriava no prato. Da parede do vizinho chegava música baixa, algo melódico, antigo, do tipo que a avó ouvia no sítio com as janelas abertas de par em par. A senhora ficou 3 noites no ônibus, disse Natália. Com joelhos doloridos no frio. Dona Toninha acenou com a mão. Que joelhos? Doem há 20 anos, já me acostumei. E o ônibus? O quê? O ônibus? Com assento. Já passei por coisa pior. Ela sorriu, e naquele sorriso, Natália viu de repente a avó. Não o rosto, não as feições, mas algo diferente. Aquela mesma força tranquila e discreta que não faz alarde de si mesma, não exige reconhecimento, mas simplesmente faz o que precisa ser feito, porque é o que é certo. Natália a abraçou, com força de forma desajeitada, enterrando o rosto no ombro que cheirava a lavanda e hortelã, aquele mesmo cheiro do ônibus, e chorou, pela primeira vez em todas aquelas semanas. Pelo copo de água turva, pelos 4 dias de espera, pelo corredor do laboratório, pela sala do delegado, pelos sacos pretos com as roupas de Igor, pelo contrato de doação na gaveta da mesa, pela avó que ela não tinha conseguido visitar no último mês, pela jabuticabeira no quintal do sítio, por tudo que podia ter sido tirado dela e não foi, porque uma mulher idosa havia cumprido sua promessa. Dona Toninha acariciava-lhe a cabeça em silêncio. Não falava nada, simplesmente
a amparava. O sítio Natália não vendeu. Nas férias seguintes, quando o julgamento de Igor ainda estava em curso, ela se afastou do trabalho por alguns dias e foi à Vila Cerejeira. Sozinha, de ônibus até o terminal, depois 15 minutos a pé pela estrada de terra, passando por um campo de girassóis e um velho poço com tampa de madeira. O portão abriu com seu rangido habitual. O quintal estava tomado pela vegetação, capim até o joelho. Junto à cerca havia goiabeira crescida. Pelo caminho brotaram dente de leão. Natália foi até a casa, subiu na varanda, girou a chave na fechadura. A porta abriu pesada, com esforço. Havia inchado com a umidade. Por dentro, cheirava a madeira velha e algo levemente adocicado, talvez jabuticabas do ano anterior que ela não havia recolhido. Ela foi abrindo as venezianas uma a uma, dando a volta pela casa, empurrando as folhas pesadas, deixando a luz entrar. Abriu as janelas. O vento entrou nos cômodos, moveu as cortinas da avó, brancas com rosas bordadas nas bordas. Natália ficou parada no meio da cozinha, olhando para a mesa onde a avó fazia goiabada, para a prateleira com os potes, para o relógio de parede que havia parado faz muito tempo e que ela não se resolvia a tirar. Ela ficou em Vila Cerejeira uma semana. Ceifou o capim, podou a goiabeira, caiou os troncos das jabuticabeiras, assim como a avó ensinara, grosso, até o primeiro galho. Remexeu as coisas no armário, não jogou nada fora, só arrumou mais caprichosamente. Consertou a torneira pingando na cozinha. Nas noites, sentava na varanda com uma xícara de chá e ficava vendo o sol se pôr atrás do lago, pintando a água de laranja escuro. Dona Valquíria aparecia todo dia, trazia ora salgadinhos, ora pepino da horta, ora simplesmente passava para conversar. No terceiro dia, veio Dona Toninha. Estava visitando conhecidos num sítio próximo e passou pelo caminho. Tomaram chá juntas na varanda, as três, e Dona Valquíria contava como a avó, certa vez, havia expulsado o bode do vizinho com uma vassoura. Dona Toninha ria e acrescentava detalhes que Dona Valquíria não lembrava. Antes de partir, Natália saiu até o portão e pregou no poste uma plaquinha de madeira. Havia encomendado a um artesão local, simples, sem adornos, com letras gravadas a fogo. Casa de Dona Zila. A plaquinha estava presa nivelada. As letras eram nítidas e o sol da manhã incidia sobre elas com uma luz suave e oblíqua. Natália ficou parada, ajeitou a plaquinha, passou o dedo pelo nome da avó. Depois fechou o portão, jogou a bolsa sobre o ombro e foi caminhando em direção ao ponto de ônibus. Ela seguia pela estrada de terra, passando pelo campo, passando pelo poço, e pensava que a avó continuava por perto, não em nenhum sentido místico, mas no mais simples e real. Na promessa que uma amiga havia feito à outra, nas 3 noites num ônibus frio, no copo com a corrente escondido na gaveta da cozinha, no bolo de maçã com canela, com mais do que mandava a receita. Nos olhos penetrantes e claros que olhavam por baixo de uma boina verde e diziam: prometi, e não deixei na mão. Natália começava a vida de novo, sem medo, sem olhar para trás, com a chave do sítio no bolso e com a certeza silenciosa de que o mais importante na vida não são correntes de ouro nem centenas de milhares por um terreno, mas as pessoas que cumprem sua palavra, mesmo quando aquela a quem a deram não está mais por perto. Obrigada por acompanhar essa história. Com vocês foi o canal Recanto das Histórias. Pedimos desculpas por eventuais erros. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, inscrevam-se no canal.